eu estou conversando com a IA na tela inicial do meu Pipefy e ela está criando um pipe e modificando o pipe. Olha só. Aí eu vim aqui e estou conseguindo conversar com a IA para ela me dar resultados, tomadas de decisão em cima do meu fluxo. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Pipefy e hoje para falar do Pipefy AI, a inteligência artificial do Pipefy que já está disponível na versão beta para usar. Então hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa solução dentro do Pipefy. Bora lá? Pessoal, aqui eu tô dentro da tela do meu Pipefy e como eu disse para vocês, vamos ver agora como é que funciona o Pipefy AI, tá? Antes de eu começar, eu já queria deixar um convite para você, tá? Se você ver esse material e falar, poxa, é isso que eu preciso, essa ferramenta é muito legal, eu quero usar o Pipefy na minha empresa, não sei como é que eu contrato, como é que eu consigo bons preços. Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer o licenciamento do Pipefy direto com a gente, tá? A DR é uma parceira de Pipefy no Brasil e a gente pode te ajudar nisso. Se você também estiver procurando treinamento sobre Pipefy ou mesmo você já tem a licença, mas quer modelar algum processo específico, também vai no link aqui abaixo da DR que a gente consegue te ajudar nesse processo também, beleza? Então aqui, vamos lá, vamos clicar aqui no AI, ó, essa é a nova feature. Você precisa ter uma licença Pro, tá, pessoal? Não adianta, o Free não vai ter isso disponível, porque ainda está em versão beta, mas a gente já vai ver essa mágica acontecendo. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho canto inferior direito, escrito AI. Pipefy já abre essa janela, ele está abrindo de acordo com a linguagem e o idioma que ele vê no meu navegador, como o meu idioma está em inglês, ele está me mostrando em inglês, mas eu posso conversar em português, então eu vou começar a interação falando assim, preciso criar um pipe, eu vou chamar de pipe porque eu estou dentro do Pipefy para ele entender, tá bom? Um pipe para o meu processo de gestão de projetos de design, então eu vou escrever desse jeito. Vou dar um Enter. Aí o Pipefy já começa a conversar comigo, a AI, né? Claro, Rodrigo, vamos começar a criar seu processo de gestão de processos de design. Primeiro precisamos definir os campos do formulário inicial. Ele me dá um briefing do que são esses campos, né? Então são as informações que você precisa coletar quando um novo projeto de design é iniciado. Então ele já fala aqui, ó, por exemplo, podemos ter campos com o nome do projeto, descrição do projeto, data de início, data de entrega, responsável e orçamento do projeto. Se você quiser, posso sugerir alguns campos com base nas melhores práticas da indústria. Então, a própria AI está me falando, ó, eu posso checar dentro do que eu tenho na minha base para te sugerir o melhor processo. Aí eu vou falar assim, tudo bem, mas você poderia incluir um campo para que eu consiga anexar evidências das entregas do projeto? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta se ele consegue ir além de criar um pipe, se ele consegue dentro do pipe criar um campo para colocar um anexo com os detalhes, tá? Então, ó, claro, podemos incluir um campo para anexar a evidência das entregas do projeto. Aqui está uma sugestão para os campos do formulário inicial. Então ele já vem e já fala, ó, como ele vai montar. Pessoal, isso é muito legal, ó. Ele mesmo tá, é como se fosse um consultor do Pipefy te ajudando. Ó, eu trago tudo, coloco as evidências, que é um campo anexo. Dá uma olhada aqui, ó. Nome do projeto, short text, então vai ser do tipo texto curto. É obrigatório esse campo? Ele já vai colocar como obrigatório. Descrição, data de início, data de entrega prevista, responsável, pessoa responsável pelo projeto, orçamento do projeto, evidências das entregas do projeto. E aí eu vou falar assim para ele, ó, por exemplo, aqui só para a gente ver como isso pode funcionar, né? Eu quero que o campo descrição do projeto não seja obrigatório. Será que ele consegue? Vamos ver. Gostei. Mas o campo descrição do projeto, você consegue deixar sem ser obrigatório? Então, fiz uma pergunta. Claro, podemos fazer ser opcional. Então, atualizou a tabela, ó. Então, ele começa a atualizar a tabela. Essa AI, pessoal, quando eu estou nesta tela, a função dela é justamente criar pipes. Então, é o que a gente está fazendo. A gente está criando um processo de gestão de projetos de design usando inteligência artificial dentro do Pipefy, tá bom? Sem eu precisar ficar customizando. Gostei.
Aí agora, ó, se você quiser, posso sugerir algumas fases com base nas melhores práticas da indústria. O que acha? Acho ótimo. Quais fases você me aconselha? Pessoal, eu estou fazendo esse detalhe aqui porque esse processo de usar inteligência artificial, esse tipo de inteligência artificial generativa, exatamente esse é o nome, você precisa definir bem o prompt no começo. O que é o prompt? É o comando para que ela haja. Então eu estou aqui fazendo detalhes do comando, conversando com a IA para eu ter um pipe perfeito. Então eu conversei sobre formulário de início, agora eu estou conversando sobre fase. Ó, e aí ele veio, ele mesmo já me trouxe. Vamos falar de fase agora, já que a gente terminou o Start Form. Falamos do formulário de início, agora a gente está falando do processo. Planejamento, design, revisão, aprovação, entrega. Tá. Aí o que eu vou falar para ele? Ó? Agora eu preciso que dentro da fase design, que é a segunda fase que ele colocou, exista um campo onde com a pergunta design finalizado, eu vou colocar aspas duplas, pessoal, que é o mesmo comando que eu uso no ChatGPT em outras AI generativas. Então a tendência é ele essa IA do Pipefy conseguir entender esse tipo de comando. Então eu vou colocar que na fase design existe um campo com a pergunta desenvolvimento finalizado. Vou botar aqui uma interrogação. Aí eu vou falar para ele com a resposta sim ou não. Vou dar um enter. Vamos ver o que ele entende. Conversando, agora eu estou pedindo para ele já criar um campo dentro de uma fase no meu pipe. Será que a IA vai conseguir desenvolver? Vamos ver. Cada fase representa um passo no seu processo. Se você estiver de acordo com essas fases, podemos prosseguir para a criação do seu processo no Pipefy. Não tô, eu tô colocando uma informação adicional. Aí ele mandou. Agora eu vou criar, ok, só me dê um minuto enquanto eu crio o seu pipe. Feito, agora eu vou criar os campos para suas fases. Beleza, então eu vou responder para ele. Beleza, pode seguir. Então ele pulou, ele entendeu que como eu entrei na conversa a campo, pessoal, olha que interessante a IA funcionando. Eu estou mexendo nela a primeira vez junto com vocês, tá? A gente está descobrindo junto. Então eu pedi para ela criar, aí eu falei, eu quero que você inclua um campo dentro do Start Form. Aí depois eu vim aqui e falei para ela, o Start Form está ok, aí ela falou, podemos criar então as fases? Ela criou as fases, aí quando eu falei para ela que dentro de uma fase eu preciso de um campo, ela foi e começou a desenvolver. Então, agora vamos, então ela foi, ótimo, seu processo feito, agora eu vou criar alguns campos para as suas fases. Agora eu já entendi alguma coisa, pessoal, aqui, sem você precisar responder, quando o próprio Pipefy AI coloca esses 3 pontinhos, ele mesmo está dizendo para você, estou trabalhando. Aí ele foi e respondeu, ótimo, seu processo de gestão de processos de design, de projetos de design foi criado com sucesso no Pipefy. Aqui está o link para o seu novo processo. E eu já tenho o link. Agora vamos adicionar o campo de desenvolvimento finalizado na fase design, que foi quando eu entrei nesse assunto, ele falou, beleza, então você já concordou com as fases, vamos seguir pros campos. Então primeiro foi formulário, depois fases e depois os campos dentro das fases. Para fazer isso, vou precisar mandar para o agente de personalização. Você está de acordo com isso? Eu vou responder sim, estou de acordo. Ele me fez uma pergunta e eu vou responder sim. Aí vamos ver o que ele faz. Ele está falando que ele vai mudar. Vou adicionar. Olha que interessante, pessoal. Ele mudou do Pipefy AI gerador de processos, gerador de pipes, para o agente de personalização, que é o... Deixa eu ver aqui, Vou precisar para o agente de personalização, que agora é a IA que modifica os campos dentro das fases no pipe. Então, primeiro ele criou o pipe, me deu até um link chamado gestão de projetos, que está aqui em cima. E depois agora ele mudou para esse agente, que aí eu estou dentro do pipe fazendo alterações.
Perfeito, agora estou no modo de personalização. Vou adicionar o campo desenvolvimento finalizado na fase de design. Este campo terá as opções de resposta sim ou não. Assim que terminar, vou informá-lo. Então, eu vou falar assim para ele, aguardando. Ele falou que assim que ele terminar, ele vai me informar, então eu estou aguardando. Continuo interagindo. Percebe assim, ó. Notem, pessoal, o seguinte, ó. Eu estou conversando com a IA na tela inicial do meu Pipefy e ela está criando um pipe e modificando o pipe. Olha só. Vamos ver o que ela me passou aqui, ó. Opa! Ele tinha falado que estava ok e aí deu um errinho, talvez minha internet, não sei. Vou tentar de novo. Conseguiu criar? Porque ele estava me dando uma resposta e aí meio que parou. Vamos ver o que aconteceu. Tô mexendo no Pipefy AI junto com vocês, pessoal. Parece que houve um erro ao tentar adicionar o campo de desenvolvimento finalizado. Ó, ele tá dando um erro. Se ele tá dando esse erro, o que eu vou fazer? Eu vou lá no link do pipe criado e vou mostrar para vocês que tem um MIA lá dentro, ó. Então eu vou vir aqui, ó, gestão de projetos de design. Vou clicar. Ele já me direcionou a um pipe que foi criado aqui, ó, pessoal. Notem. Eu tenho esse pipe já criado, ó. Eu estou dentro do gestão de projetos de design. Vou vir aqui para o modo Kanban, que eu quero ver ele no modo Kanban. E vou dar uma olhadinha na fase de design, ó. Aqui eu posso adicionar descrição. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um card. Então, ó, nome do projeto, teste. Descrição do projeto eu já sei que é opcional. Data de início. Data de fim. Responsável, vou colocar eu mesmo. Orçamento do projeto. Vou colocar aqui R$12.000. Ótimo. Evidências de entrega, não vou colocar nada e vou clicar aqui em criar novo card. Beleza. Vamos ver agora esse pipe como é que ele tá. Cliquei no card. Olha só. Ele já me traz nome do projeto e descrição do projeto na primeira fase. E aí eu posso mover ele para planejamento. Ótimo. Aí do planejamento, ó, eu tenho o tipo do projeto, design, desenvolvimento ou revisão. Só que aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou mover de volta para a fase de planejamento. Eu vou colocar aqui a opção de mover para a caixa de entrada. Então, já está aqui, já está com a opção. Eu vou mover esse card de volta para a caixa de entrada, tá vendo? Na caixa de entrada, quando eu entro, eu tenho as mesmas informações do form, elas estão colocadas na caixa de entrada. Então, eu não quero ter nenhum campo na caixa de entrada, porque está repetitivo. O que eu vou falar para a IA? Eu vou vir aqui, ó, do lado inferior direito, dentro do pipe. Essa AI aqui já é uma AI mexendo no processo, no meu fluxo. E não para criar um fluxo, não para criar um pipe. Então, eu vou clicar nela. Ó, ela vai falar como ela faz análises dos cards e tudo mais. Então, um outro AI, que é aquele de personalização. Vou clicar aqui e falar para ela, pode fazer. Pode se preparar, já vou dar um ok. Vocês notem aqui em cima, pessoal, que ele tem tá escrito Pipefy AI versão beta. O que isso significa? Podem dar alguns erros, tipo o erro que a gente recebeu na hora que a gente estava personalizando o pipe, tá bom? Então eu vou vir aqui nesse Ask Something e vou falar para ele. Você consegue remover os campos da fase caixa de entrada? Interrogação. Vamos ver se ela consegue. Neste momento. Então ele já não vai conseguir. Então aqui, pessoal, a gente já tem um erro. E aí eu vou falar para ele, como faço isso? Então, já que você não consegue, como que eu faço isso? Opa, não mandei interrogação. Consegue me ensinar? Eu estou recebendo a mensagem de não é possível fazer essa ação no momento. Então eu vou falar para ele. Consegue me ensinar a fazer manualmente? Vamos ver se ele me dá um guia passo a passo. Olha que interessante, pessoal. Ele não consegue fazer, a IA não consegue fazer, mas ela te ensina como você faz. Então tem isso, né? Tá numa versão beta, podem alguns erros acontecerem.
Porém, se você quiser, você pede para a IA em qualquer momento. Então, me ensina a fazer o processo que eu quero fazer e ela já te dá a resposta. Tá vendo? Então, assim, eu removeria. Tá? Agora, preciso saber como eu coloco um campo condicional de sim ou não na fase de design. Vou falar para ele para adicionar um campo condicional de sim ou não na fase de design. Me deu aqui as etapas também, tá vendo? Eu vou mover esse pipe, ó, vou mover ele para planejamento. Esse pipe não, esse card. Notem que enquanto eu estou mexendo no card, ele continua, o AI aqui continua funcionando, tá vendo? Vou mover agora para a fase de design. Então, é um projeto de design. Vou mover aqui para a fase de design. Na fase de design, vamos ver se aquele pipe, se aquela IA que estava criando o pipe workflow, se ela conseguiu criar ou se deu algum erro. Vamos aprender juntos. Ferramentas, desenvolvimento finalizado, tá vendo, pessoal? Apesar de eu ter recebido erro, ela conseguiu criar, ó. Desenvolvimento finalizado, sim ou não. Então ela conseguiu criar essa parte do desenvolvimento finalizado, o campo para mim. Apesar de eu ter recebido um erro por estar na versão beta, toda vez que você receber algum erro, já checa se ele não gerou, porque ele já tinha criado um link. Vocês viram que ele estava gerando uma mensagem? Foi algum bugzinho, porque está numa versão beta normal, mas o mais importante é o resultado, e o resultado aconteceu, ó, tá aqui, tá vendo? Uma outra coisa que talvez a gente pode conseguir fazer com essa AI, né? Quando você tem essa tela e tá vendo que eu tenho um assunto, eu quero limpar esse assunto. Eu ainda não tenho um botão aqui para limpá-lo. Porém, a gente pode vir aqui em cima e dar um refresh na tela. Que aí a AI do Pipefy limpa, tá vendo? Ó? E o que eu tô vendo aqui? Ó? Ela faz o Card Analysis for AI. Então, esse Pipefy AI dentro do próprio fluxo, ele consegue trabalhar com os cards, ó. Então, ó, o Pipefy AI precisa pré-processar os dados para uma análise, para fazer perguntas. Depending on the size of your pipe, the process can take a few minutes or less. Dependendo do tamanho do pipe, vai levar mais tempo ou menos tempo. Então, eu vou falar para ele, ó, prepara os cards. Beleza. Aqui, pessoal, eu também consigo usar essa AI, que é a última coisa que eu queria mostrar para vocês, para fazer análises do meu processo, né? Então, eu posso vir aqui e falar quanto tempo meus cards estão levando, olha que legal, na fase de planejamento. Quanto tempo meus cards estão levando na fase de planejamento? Em média, 22 segundos. Quantas demandas... Agora eu vou fazer uma outra pergunta, que aqui são perguntas analíticas, pessoal, para te ajudar a tomada de decisão. Quantas demandas eu tenho neste processo? Vou chamar de processo, não vou chamar de pipe, vamos ver se ele entende. Ele entende, tá vendo? Ó? Você possui apenas uma demanda neste processo. Ótimo. Quem é o responsável por esta demanda? Quem é o responsável por essa demanda? Desculpe, mas não tenho acesso à informação sobre o responsável por essa demanda. Por que ele não tem? Possivelmente... aqui está escrito o meu nome, mas ele não conseguiu. E aí aqui está escrito assim, ó, como a AI conseguiu esse resultado? Eu vou clicar nesse botão. Listing Unique Responsáveis for Planejamento Phase. O que ele fez? Ele olhou responsáveis dentro da fase de planejamento. Então, por que deu o erro? Ela foi buscar na fase planejamento quem é o responsável pelo card. Como não tem esse campo, deu erro, ela não conseguiu trazer. Porque o Rodrigo Menezes, como responsável, está lá no formulário de início. Isso são coisas, pessoal, que à medida que você for interagindo com a IA, você vai encontrando os problemas, vai encontrando como ela entende, já que ela está na versão beta. E aí isso daí, obviamente, a Pipefy vai melhorar com o tempo, mas assim, o resultado já está incrível. Vocês viram quanto tempo eu levei para modelar um processo? Eu modelei um processo, eu modelei o start form, eu criei um card,
tarde. Aí eu vim aqui e tô conseguindo conversar com a IA para ela me dar resultados, tomadas de decisão em cima do meu fluxo. Isso aqui é impressionante, isso é incrível e tudo isso usando um assistente baseado em AI Generative. Então, sensacional. Então, usando esse tipo de inteligência, você consegue alavancar muito mais o seu tempo, muito mais a eficiência daquilo que você desenvolve. Com certeza, você vai levar os processos da sua empresa para um outro nível, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, eu mexi com a inteligência artificial na versão beta, então vocês viram que tivemos alguns errinhos, mas a gente conseguiu corrigir tudo. Eu consegui mostrar para vocês como a dinâmica funciona. Faz o seguinte, testa aí na sua empresa, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você encontrou alguma outra solução para resolver, para criar pipe, ou para customizar fase, ou para criar campo condicional, também deixa aqui no comentário para a gente ir trocando, né? É uma solução super nova, mas que tende a ser muito interessante para a gente usar nos processos de negócio das empresas e com certeza, se a gente trocar experiências aqui no YouTube, todo mundo vai crescer e vai conseguir usar cada vez mais todo o potencial dessa solução, beleza? É isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!